Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos pedir o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da Imaculada Conceição de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, Deus abençoe a cada um que nos acompanha, né? Nós vamos dar início à série de estudos. É uma série que encomendada do coração de Jesus para a igreja, né? Então, vamos ouvir o nosso Senhor e o que Ele tem para nos ensinar. Tudo o que Ele quer falar, né? Através dos seus livros, através da sua palavra. Então, Jesus deixou uma riqueza para a igreja, né? Jesus, por meio de porta-vozes, né? Jesus chamou porta-vozes, que são as místicas católicas, que receberam revelações de Jesus para comunicar todas as almas, né? Então, nós vamos ouvir, né? Vamos ler, vamos meditar esses escritos, principalmente, especialmente, né, o livro do céu e o que Jesus está nos pedindo através dele, né, o que ele quer nos ensinar. Então, é com muita fé, com muita coragem, confiança, vamos dar início, né? Primeira palavra, nós vamos começar com a leitura aqui do livro do Apocalipse, São João, Apocalipse 1. João às 7 igrejas que estão na Ásia. A vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então o Senhor nos fez um povo de sacerdotes, isso inclui todos, né? Isso inclui os nossos sacerdotes, né? Todo o clero, né? Toda a hierarquia da igreja, né? Tudo, né? O Papa, os bispos, os sacerdotes e os leigos também, somos todos parte desse corpo místico que é a Santa Igreja. Então, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus. Então, ora, prepara quem? Para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. Mesmo aqueles que os transpassaram, por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Então, essa é uma palavra de muita fé e esperança. Ei-lo, que ele vem, e isso está cada vez mais próximo. A gente vê pelos sinais dos tempos, dos acontecimentos, que o Senhor cada vez mais se aproxima esse tempo e nós não podemos perder a fé. E é justamente essa palavra que o Senhor está dando para nós introduzirmos, então, essa nossa série, né, de meditações sobre o que Jesus quer falar com a igreja, né? E quando fala com a igreja, é todos nós, porque nós somos igreja. Então, o que o Senhor quer nos ensinar? Né? O que o seu Sagrado Coração quer comunicar nesse tempo, né, cheio de confusão? Nós sabemos que tem muita informação daqui e dali,
muitas pessoas estão assustadas, muitas pessoas estão assim sem conhecimento nenhum, né? Estão assim vivendo sem rumo, precisando de ajuda, né? E o Senhor colocou a igreja para fazer esse contraste, né? Para apontar o céu para as pessoas, para que elas não se sintam como que filhos, né? Sem pais, né? Que não se sintam abandonados, né? Sem sustento, sem ajuda. E a igreja, o Senhor deu a ela, né, essa graça, né? O Senhor, desde o início lá na missão, lá quando Jesus instituiu, né, a Santa Igreja, né? Ele colocou nela os sacramentos, colocou nela o conhecimento, né? Depositou nela tanta coisa maravilhosa para ser um meio, para que as pessoas possam se fortalecer, né? E voltar para Ele, né? Voltar a essa, é o propósito com o qual elas foram criadas, ser filhos e filhas amados de Deus. E nós não podemos perder o nosso foco. E o que está acontecendo é que, por devido a tantas coisas, tantas ideologias, né? Tantas situações, às vezes a gente vê que a igreja não está se posicionando, né? Não está tendo aquele foco, né? Aquela força, né? Parece que esqueceram um pouco para qual foram criadas, né? O propósito. Então nós precisamos ouvir esses escritos que Jesus deixou, que são como que anjos tocando trombetas, né? São como esses anjos que tocam trombetas lá que fala no Apocalipse, né? Pois é, o Senhor colocou porta-vozes para esse tempo, para que essa barca de Deus, que a igreja siga firme, né? Que as pessoas sigam firme, que elas não percam a fé, né? O propósito para o qual foram chamadas e possam ser ajuda e sustento para outras almas. Então, vamos meditar também o livro do céu, né? Nós vamos meditar o volume 2, o trecho do dia 25 de junho de 1899. Então, o livro do céu foi escrito pela serva de Deus Luísa Picarreta, são as palavras dadas, né, de Jesus para Luísa. A Luísa viveu toda para Jesus, é, né, uma mística católica, e através do livro do céu, né, nós vamos entender muita coisa profunda que Jesus fala, né, sobre todo o propósito de tudo que nós temos hoje, né, a criação, a redenção e a santificação. Entender que tudo vem de uma vontade divina, né, que gerou todas as coisas, né, inclusive de onde nasce a Santa Igreja, a finalidade para a qual o Senhor trouxe, né, o Senhor instituiu a fé católica e os sacramentos para nos levar a esse conhecimento pleno de Deus e a voltarmos para a ordem de filhos e filhas de Deus. Então nós vamos meditar um trecho maravilhoso que Jesus vai falar sobre a fé. Então, esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando um pouco dos seus sofrimentos. E às vezes eu vi o confessor com ele. Então, a Luísa tinha um confessor que acompanhava ela, né? E esse confessor é ele que atendeu a Luísa, né? Participou de, assim, de tudo, né? Dessa vida da Luísa, que acompanhou ela e tal. Teve assistência da Santa Igreja. Desde o início, né? Ela teve o confessor que o Senhor mandou. E o confessor dava obediência para ela, para que ela pudesse, então, ser a vítima de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é uma vítima, né? Então, ele dava obediência para que ela sofresse as penas da crucificação e também dava obediência para ela voltar, né? Porque quando ela ficava no estado de petrificação, né? Ela ia até Jesus, ela vivia experiências místicas com Jesus, se unindo a ele, sofrendo muito na carne as penas dele, até que o confessor mesmo dava obediência para que ela pudesse regressar ao seu estado, né? Então, ela foi assistida durante a vida dela toda por vários sacerdotes, né? Inclusive é muito falado esse confessor aqui no início do livro do céu. Então vamos ver, porque esse trecho aqui vai falar exatamente do confessor, né? De lições que Jesus dá para esse confessor. E, às vezes vi o confessor com ele, e como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que lhe concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, toda bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse. Então, a Luísa viu, né,
o que Jesus estava falando com o confessor, né? As palavras de Jesus ao confessor. Então vamos prestar bastante atenção porque é muito importante. Então a primeira coisa que Jesus fala: quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. Então são conduzidas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá. E ao quando, e como, e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então, a primeira lição de Jesus, ele convida, ele fala para o sacerdote: tenha confiança em mim. Dependa totalmente de mim. Não se apoie em seu entendimento. Não se apoie nessas perguntas: o que eu vou fazer? O que virá? Né? Diante de tudo que está acontecendo, o que virá? O que será do meu sacerdócio? O que será da minha missão? O que será disso? O que será daquilo? Como eu farei? O que farei? Muitas das vezes, né, quando a pessoa desanima, principalmente ela desanima olhando assim e ficando sem perspectiva, é pela falta da fé, porque ela não se inundou totalmente de Deus. E a fé é Deus. Então ela não se inundou totalmente de Deus, não se abandonou. Então o Senhor pede das almas, em especial das almas sacerdotais, um abandono muito grande a Ele, uma entrega confiante a Ele. Porque Ele mesmo fala aqui, ó: é eu que vou te inundar. Eu que possuo tudo e posso tudo. E eu dou livremente a quem me confia. Então só pode receber toda essa graça quem confia no Senhor. Porque precisa da correspondência à graça. O Senhor fala em outros livros, outros trechos do livro do céu, que a correspondência à graça, começa assim: ele te dá a graça, né, de você ver o seu nada. Ver que você não pode nada por você mesmo. E você começa a ver assim quem você é mesmo, né? Tão pequeno, tão nada, tão limitado, tão dependente. Então você fica no estado de aniquilação, de uma contrição muito grande, em que você não vê que você não pode por você mesmo confiar em você mesmo, você tem que confiar em Deus. E ao mesmo tempo ele te atrai a Ele, para que você busque Ele, para que você reconheça que depende dEle, que precisa dEle para tudo. Precisa dEle para ser luz para os seus olhos, né? Precisa dEle para falar nos seus ouvidos, precisa dEle para guiar você o tempo todo. Porque sem Ele você não pode pensar direito, falar direito, fazer nada direito. Porque você precisa dEle o tempo todo, precisa da graça dEle. Então te investe de uma fé e de uma certeza muito grande do quanto você precisa dEle. E quanto mais você se inunda no conhecimento dele, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. E você se torna uma alma que aspira a Deus, mas que o tem e que o ama de todo o seu coração. E um grande erro, né, é o pensamento de que isso não pode ser vivido aqui na Terra. Não podemos contentar a Deus, não podemos alcançar a Deus. Ele é muito grande. Sim, Ele é grande, Ele é infinito, Ele é poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Mas a questão é: nós fomos feitos para Ele, para ser moradas dEle. E isso não é só no céu. Começa aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra, nós estamos em uma escola do amor, para a gente aprender a conhecer e amar o nosso Deus. E o nosso céu começa aqui. Então é um grande erro achar que a santidade não é possível. Infelizmente, está tendo-se uma onda de falta de fé muito grande, em que você ouve muitos, até sacerdotes, infelizmente, achar que não é possível a santidade. Que a nossa vida aqui é simplesmente ser um bom cristão para você mesmo, aos seus próprios olhos, cumprindo o seu papel, rezando o seu rosário, indo para a sua missa, marcando batendo ponto, né? Fazendo o seu ofício e pronto.
mas sem intimidade com Deus. Então, o Senhor está convidando o sacerdote à intimidade com Deus, porque um sacerdote que não tem intimidade com Deus não consegue também instruir as almas a ter intimidade com Deus se ele não conhece esse Deus. E isso está no nosso catecismo, né? O catecismo deixa bem claro, bem no início aqui, ó. Vou pegar aqui o trecho. Catecismo da Igreja. Olha só, que maravilha que é. Que o Senhor nos ensina aqui, ó. Deus revela seu projeto benevolente. O artigo 1, ó, a revelação de Deus. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus que habita numa luz inacessível, ó, quer comunicar sua própria vida divina aos homens. Não está falando um anjo, né? Não está falando cidadãos já do céu que conhecem Ele, que estão lá. Aos homens, carne, pessoas que estão na terra, viventes. Comunicar aos homens criados livremente por Ele, para fazer deles em seu Filho único, Jesus Cristo, né? Através da redenção, que nós já passamos por esse tempo, né, da redenção. Jesus veio à terra, nos comunicou o Pai, nos uniu a Ele, né? Ele sendo a videira e nós os ramos. Ele nos uniu a Ele através da redenção. Então, por meio do seu Filho único, nos tornar filhos adotivos, filhos de Deus também, nós fomos resgatados, conquistados por meio de Jesus Cristo. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder. Quem dá essa capacidade? Deus. Por que Deus se revela? Só para a gente achar Ele lindo lá e bater palmas para Ele? Não. Ele quer nos tornar os homens capazes de responder a essa voz. Correspondência, dar o retorno. Poder também responder, poder da nossa correspondência, dar o nosso sim. Lhe dê, conhecê-lo, ó, quer dar para nós poder responder-lhe, conhecê-lo e de amá-lo, bem mais do que seriam capazes por si mesmos. Então, realmente, quando disse que por nós mesmos não podemos, não podemos. Mas pela graça de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos ligou de novo a Deus, não foi para a gente ficar só na redenção e receber a salvação, mas é para a gente voltar para a verdadeira santidade, para a nossa herança de filhos e filhas de Deus, e sermos identificados como parte dele. Porque nós somos centelhas desse amor, nós somos parte de Deus, é para Ele que devemos voltar. Isso começa aqui na terra. Então, nós temos que ter fé, né? Nós temos que ter essa fé, não podemos perder essa fé, não podemos pensar que estamos aqui por acaso, que Deus é inacessível de um jeito assim tão sobrenatural que você não pode nem falar dele. Isso é errado, pensar que não se pode falar dele, que não se pode se identificar com ele, que não se pode ver ele como pai. Isso é errado, porque ele mesmo quer se revelar. Jesus não veio aqui à toa. Não foi só para nos salvar, foi para nos comunicar o Pai. O que Jesus fez? Nós vamos meditar isso. O que Jesus fez durante a vida dele? Comunicar o Pai e nos ensinar a falar com o Pai. Ele ensinou o Pai Nosso para quê? Para nos ensinar a chamar Deus, pra gente, e ele chamou Deus de quê? Pai. Então, que recado é esse dado para nós? Que nós pertencemos a um mistério muito maior do que simplesmente uma vida temporal, terrena, em que nós cumprimos o nosso ofício e depois morremos. Não! Nós estamos aqui para o conhecimento verdadeiro de Deus. Então, essa nossa vida aqui é espiritual, não terrena. Não é para cumprir um papel humano e deixar um legado humano pendurado em uma parede, né? Anotado em um papel, né? Em uma revista, sei lá o quê. Né? Não é para aplausos humanos, não é para reconhecimento humano, isso não vale de nada.
Nós viemos para conhecer e amar a Deus. Essa é a finalidade, que todos são chamados, que o Papa é chamado, que os bispos são chamados, né? Que os sacerdotes são chamados, que os leigos são chamados, que o ministro da Eucaristia é chamado, que uma catequista é chamado, que um pregador é chamado. Todas as pessoas foram chamadas para essa finalidade, todos os seres humanos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem e o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. Então, todo esse tempo, né, nosso aí, nós temos aí 6.000 anos. Pois é, nós tivemos a criação, né, do homem, né, então nós tivemos todo um percurso da humanidade e que o Senhor mandou os patriarcas, Abraão, né, Isaac, Jacó, enfim, o povo eleito, né, trouxe Moisés, toda essa nossa história, o Senhor foi comunicando gradualmente ao homem, preparando ele por etapas, né, para acolher um projeto maior. Aí veio a redenção, né, Jesus Cristo, né, para nos dar um meio mais forte ainda, né, para nos salvar, primeiramente, e para nos levar a esse sobrenatural, a essa revelação sobrenatural que é o que o Senhor está nos dando nesse tempo e que já tem esses escritos, né, mas que ainda não estão assim totalmente disponíveis, né? Então o Senhor trouxe o livro do céu, né, e através do livro do céu ele comunica a vida divina, porque tudo que foi feito, tudo que existe hoje, tudo é para nos levar a viver a vida na divina vontade. É para nos comunicar a vontade de Deus, para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo. Então, para a gente entender esse sobrenatural de Deus, né, por meio do Espírito Santo, entender todo esse sobrenatural de Deus, de como ele se revela, do para quê, que tudo ele fez tem um para quê. Para a gente entender isso, precisamos mergulhar fundo. Então, não podemos parar, não podemos desanimar, ao contrário, temos que mergulhar na fé. Então, o catecismo, né, vem trazendo isso para nós, sobre o propósito da revelação divina. É justamente para quebrar, sabe? Vamos dizer assim, como que um abismo, né, que ficou entre o homem e Deus, né, em que o homem não tem mais aquela noção, né, de quem é Deus de verdade, que às vezes a gente aprende tanto na teoria, Deus não quer isso, Deus quer experiência com a gente, quer que nós tenhamos experiência com Ele, intimidade, né, não pode ficar tudo fechado numa catequese assim. Não, Deus, né, é o Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Pronto. Mas o que isso muda na minha vida? O que a minha vida tem a ver com esse Deus, que é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra? Onde entra os seres humanos? Onde entra tudo que existe, né? A igreja, o para quê de cada sacramento dado. Então tem muito mais aí, e nós precisamos mergulhar nesse conhecimento de Deus, que é muito triste, né? A gente ficar numa ignorância que Ele não quer que nós vivamos nessa ignorância. Ele quer nos se dar a conhecer, né? Ele já ficou muito tempo assim, vamos dizer assim, que oculto na criação, né? Oculto nas coisas, porque o homem vivia na desconfiança muito grande dele, mas hoje ele está falando e ele coloca porta-vozes para anunciar essas verdades. E precisa ter humildade. Ninguém dos seres humanos pode pensar assim, eu já conheço Deus o suficiente. Nem o sacerdote, por mais estudo que tenha, nunca pode dizer, eu já conheço Deus o suficiente, não preciso de mais nada. Se isso fosse verdade, não ia precisar dessas porta-vozes que o Senhor mandou e essas revelações que Ele fez através das místicas. E são pessoas assim, que não são ouvidas, não são consideradas, não são faladas, não são divulgadas. Poucos são os que estão divulgando e poucos são os que procuram e têm humildade e interesse, porque muitos não querem
despojar da sua bagagem de conhecimento, né? Apoia muito no seu próprio entendimento, apoia muito no seu estudo, no seu conhecimento, e falta a humildade de entender que é um nada. Por isso que a graça, quando é comunicada à pessoa, ele já mostra isso, Jesus já mostra isso, que a gente é um nada, que tudo que a gente sabe foi ele que deu, e que a gente não poderia nada sem ele, não poderia pensar, raciocinar se não fosse pela graça, pela força do Espírito Santo. Então, a nossa igreja depende, ela é toda do Espírito Santo, e ela tem que deixar o Espírito Santo livre, ela não pode tentar aprender, porque senão ele não fica. Ele não... O Espírito Santo age na liberdade, na pureza de intenção. Então, nós temos que caminhar na retidão, ter o coração aberto, né? Então, o Senhor fala aqui, né? Isso deixa muito claro mesmo. Ó, Jesus vai falar: quero que a fé te inunde por toda parte. Que não tenha uma lacuna de desconfiança no seu coração, mas que você confie totalmente em mim, que você seja dependente de mim. Como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar, e como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem me confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como e o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então o Senhor está falando, eu mesmo vou estar à frente para te socorrer nas suas necessidades. Se nós temos esse Deus, né, se o sacerdote, quando faz a sua profissão de fé, faz a sua consagração, ele se dá todo a Deus, tem que confiar que o Senhor vai estar atendendo ele em todas as necessidades dele, vai ser o socorro dele. Quem tem Deus por socorro, tem tudo. Então não precisa de medo, de ter medo de nada. Não precisa, não. Eu tenho que em tudo obedecer o homem, me render ao homem, porque senão eu vou ser perseguido. Se eu falar coisas na minha homilia que possa machucar as pessoas, eu posso enfrentar perseguição, podem me tirar, podem fazer isso e aquilo comigo. Se você, né, confia em Deus e obedece somente a Ele, não tem o que temer. Depois ele adicionou: se te exercitares nessa fé, porque aí que vem o Senhor dá a graça. Mas tem que ter essa correspondência contínua. Não é um dia eu tenho fé e outro dia eu não tenho. Um dia eu estou animado, outro dia eu desanimo. Tem que ter uma constância, porque a constância é que vai firmar essas virtudes, né? Essas graças, né? Esses dons que é o Espírito Santo que dá, né? A fé, a esperança e a caridade, né? Essas virtudes teologais. Tudo, essas virtudes são atadas numa alma constante. Se não tiver constância, se perdem, né? Então aí vem as paixões de novo. E as paixões são o quê? O que pode ser a paixão? Medo, dúvida. Será que Deus me ouve mesmo? Será que Jesus está realmente presente quando eu vou consagrar a hóstia? Será que essas pessoas estão aprendendo alguma coisa mesmo nessas homilias? Está vindo só por vir? Será que minha missão tem algum propósito mesmo? Será? 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 E se? E se? E se não for real tudo isso? E se não for tudo isso? E se tiver coisa errada? E se tiver erro nessa doutrina? Enfim, tantos pensamentos que podem vir. Se não for para mim essa vocação? E também o leigo, fiel, começar. E se não for aqui nessa igreja? E se não for? E se não for? E se? E se? Perdendo a fé. As paixões vão sendo alimentadas, porque é assim, ó. Uma alma constante é como aquela água que está sempre em movimento. Ela está sempre purificada. A alma inconstante é água parada. Ela vai apodrecer e vai cheirar mal. Então, a constância te coloca em movimento. A sua alma em movimento. Você precisa estar em movimento. Um sacerdote, um leigo, todos têm que estar em movimento. A fé é movimento. É se mover. A fé é visão, é ver Deus, é ter Deus. É o próprio Deus em você te inundando. Mas se você para, se você não é constante, aí vem muitas dúvidas, vem muitos medos, e é o que acontece. Que muitos desistem, muitos desanimam e até ficam em depressão. Porque falta essa entrega, falta essa constância, falta essa certeza, essa confiança. E às vezes põe confiança nas pessoas, e não é.
Não, não tem como. A fé verdadeira nasce de uma firmeza, de você centrar tudo em Deus, não no humano. E nem você. E olha também, né? O Senhor fala aqui, ó. Depois ele adicionou uma coisa. Se te exercitares nessa fé, quase nadando nela, olha que maravilha. Se te exercitar nessa fé, quase que nadando nela, aí ele vai dar as promessas, porque o Senhor é assim, ele corrige porque ele ama. Então a graça comunica de duas formas, para nos corrigir de um mal, então ela coloca a gente naquele nada, para a gente ver que a gente é um nada sem Deus, né? A gente se sente aniquilado, destruído mesmo, porque a gente vê que o quanto que a gente é pequeno. Mas aí ele vai e te coloca em você, te excita a procurá-lo, né? Te enche de um amor muito grande, de uma atração muito grande a ele, né? Então a graça se comunica assim também, te dando a doçura também, te mostrando, olha, isso não, mas isso sim. Vou te mostrar o que você precisa então. Então ele não nos deixa sozinho. A graça nos assiste sempre. Aí ele fala, se você se exercitar na fé, se você for perseverante, constante, quase nadando nessa fé, nadando mesmo. Em recompensa, te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. Então, olha as alegrias espirituais prometidas do Sagrado Coração de Jesus para a alma, em especial para a alma sacerdotal. Isso é todas as almas, tá? Para todos nós. O primeiro, isso aqui Jesus estava falando para o confessor da Luísa, né? Então está comunicando para todos, porque o livro do céu é para todo mundo que lê, que medita. Para todo mundo. O primeiro, o sacerdote em especial, ó, primeiro, penetrarás as coisas de Deus, através da ciência infusa, ó. Penetrarás com sabedoria, ó, as coisas de Deus com clareza. E ao fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. Então, a graça tem uma unção, que é essa alegria perfeita, que é quando você está fazendo as coisas de Deus, né? Você não vai fazer as coisas assim de má vontade. Vai celebrar a missa com felicidade, alegria espiritual, né? De celebrar a missa. Vai sentir mesmo que você está fazendo a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus que você seja inteiro na sua vocação. Todas as pessoas, né, sejam inteiras em sua vocação, naquilo que elas foram chamadas para fazer. Então, vai vir frutos de alegrias espirituais que não vêm do humano. Então, se você quiser só de Deus, se você se entregar a Deus, você vai receber da mão dele, vai receber o melhor. Penetrarás as coisas de Deus com clareza. Ao fazer coisas santas, te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado. E esta é a unção da minha graça. Você vai sentir transbordando de amor por Deus. Quanto mais você se entregar a Deus, mais você vai sentir. E você vai entrar no mistério do que você está fazendo. Meu Deus, quando eu estendo a hóstia, aquele momento é tão sagrado. Você vai facilmente, pela fé, ver Deus em tudo que você faz. Não vai ser mais algo assim sufocante, difícil, que às vezes te causa alguma dúvida, algum medo. Ao tratar as almas, atender confissões, ao falar com as almas, né? Ao lidar com as pessoas, né? Você vai sentir, vai ter esse dom, né? Vai ter uma clareza muito grande, né? E ao fazer coisas santas, como atender uma confissão, como dar um sermão na missa, né? Você vai se sentir assim, inundado com uma alegria tão grande, que é de Deus, é fruto daquela oferta, né? Segundo, você vai sentir também uma amargura muito grande, ó, que é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. Então, tudo que é terreno, tudo que é humano, né? Tudo vai te dar sabe, você não vai ter graça para você mais, porque você vai estar tão inundado da graça espiritual, que é a verdadeira alegria, que vai sentir um aborrecimento do que é terreno, né? Não vai sentir um aborrecimento do que é terreno. Não vai querer mais saber das coisas da terra de jeito nenhum. Você vai entender, não. Essa é a minha missão. Né? Dar a Deus o que é de Deus, dar a honra toda para Deus. Eu sou de Deus, eu sou todo dele. Ele está em mim, não preciso de mais nada.
Então você vai ter mais alegria ainda em fazer sacrifícios para Deus do que fazer coisas para você. O terceiro, um desapego total de tudo. Um desapego total de tudo. E onde antes sentia inclinação, né, muitos gostos, né, sentirás o incômodo na hora. Isso para você não vai te dar mais satisfação nenhuma. Como há tempos estou infundindo em seu coração e você já está experimentando. Então, ele já estava colocando isso no sacerdote, né? Quando ele comunicou essa graça para o sacerdote, porque já queria dar. Entendeu? E por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebe nenhuma impressão. Então você não fica preocupado com nada. Se vai agradar as pessoas, se as pessoas vão gostar do que você vai falar ou não. Você só vai preocupar com Deus. Essa alegria, gente, todos os sacerdotes, todas as pessoas são chamadas para uma entrega, uma vivência de fé. Essa alegria é real. É a alegria que tem que sentir todo mundo que se dá a Deus. Se não sente, é por causa da contaminação com as coisas humanas e terrenas, a preocupação muito grande. Mas eu tenho que me apegar à terra, eu tenho que falar coisas que o mundo mudou, as coisas atualizaram, né? É muita informação, é muita coisa nova, eu tenho que estar atualizado. Então a pessoa vai se atualizando tanto com o terreno que ela vai se sentindo sufocada, puxada, sabe? Como se tirasse dela algo muito sagrado, ela vai se sentindo sufocada. Na alegria espiritual não é assim. Quando você experimenta a alegria só de Deus ser seu tudo mesmo, você é livre de apegos humanos. Então não importa o que você pode perder de estima humana, né? Porque você só importa assim, olha, eu não posso perder Deus. Ele eu não posso desapontar. Ele eu não posso decepcionar. Ele é o importante. Quando você vê que Deus é o importante, acabou. Entende? Então, quando você tratar com as almas, você vai tratar com amor. Quando você for atender alguém em confissão, você vai fazer isso com muito amor, porque você vai penetrar nessas coisas santas e vai entender o valor do sacramento. O sacramento, nossa, é um momento muito grande. Como que Jesus é? Então, nós temos os livros para entender como que Jesus é. Jesus, nossa, ensina tantos sacerdotes. Nós temos o livro do Evangelho como foi revelado para Maria Valtorta. E é tão maravilhoso, né, aprender de Jesus mesmo, porque você precisa se configurar ao Cristo. Você representa Jesus na Terra. Então, precisa conhecer Jesus. Então, é muito maravilhoso. Você vai penetrar mais ainda nos Evangelhos, né, na Palavra de Deus, conhecendo intimamente essas revelações que o Senhor deu. Mais amor você vai sentir ainda, né? Pelas coisas de Deus. Como que Jesus é, como que Jesus fala, como que Jesus trata das almas. E Jesus ensina para os sacerdotes até como atender confissão. Ele ensina, porque ele ensinando para os apóstolos, ele ensinou como tem que ser. Então assim, você não fica desamparado. A graça, ela te assiste, te dando também o como fazer, né? Te dando assim a sabedoria, a orientação em tudo. E quanto mais você se interessar em ouvir Jesus, mais se você se interessar pelas coisas dele, mais ele vai te dar ensinamentos, mais você vai se sentir assistido para ele, no ponto de lidar com qualquer coisa, qualquer dificuldade que você passar. Pode ser um pepino dos grandes na sua paróquia, né? Um problema enorme na sua paróquia, mas com Jesus em você, né? Você pode qualquer coisa com ele, entendeu? Então assim, e tanto os sacerdotes como os leigos, né? Um catequista que se dá a Deus, que se investe da fé, vai se preocupar com a alma dos seus catequizandos, né? Vai se preocupar em formá-los bem no conhecimento de Deus, no amor a Deus. A realmente mergulhar no que está na doutrina. Que a doutrina fala que Deus quer se revelar ao homem, que Ele quer se comunicar ao homem, né? E o homem, aquilo que ele não pode ir por ele mesmo, ele que vai fazer. Então, ensinar isso. E todas as pessoas, né, vai amar muito mais essa caminhada de fé quando entender o fruto dela, o propósito que é, o valor que tem cada coisa. Tudo foi feito para nos aproximar de Deus. Tudo foi feito para nos dispor, mas para uma vivência muito maior, né? Para a santidade das santidades que o Senhor nos convida, né? A viver na vontade divina.
e não mais fazendo a nossa própria vontade, fazendo as nossas escolhas, tendo as nossas opiniões. Porque o mundo jaz na ignorância porque muita gente está tendo cheio de opiniões suas e opiniões conforme o mundo, né? E um sacerdote, um fiel, não pode deixar sua mente ser conduzida conforme o pensamento do mundo. Não, o que Deus quer, como Deus pensa, como Ele age, o que Ele espera de mim. Todas essas perguntas têm resposta, sabia? Porque Ele deixou se dar a conhecer, Ele se revelou, mas tem que mergulhar nesse conhecimento. Então convido você, né, a vir mesmo e mergulhar, né, entrar de cabeça, né? Então se inscreva no canal, né? Quem ama corrige. Também temos o canal Fiat Voluntas Tua Brasil para você conhecer sobre o dom da divina vontade, né? Dado a Deus, né? Por meio da serva de Deus Luísa Picarreta, para você também conhecer, né? A vida na divina vontade, né? Então entre em contato conosco também, né? Para estar conhecendo melhor. E também você também pode ter acesso, né? Através do site divinavontadenobrasil.com.br, o livro do céu. Você também pode ter acesso aos escritos das místicas em PDF, né? Através do site www.livrodoceu.com.br. Amém? Deus abençoe você grandemente, né? E fique com essas palavras, né? Do coração de Jesus para a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fiat.